Boa noite, amigos da Novo Tempo. Que satisfação a minha poder cumprimentá-lo mais uma vez. Está chegando o programa Escola Bíblica. Nós que temos um encontro todas as quartas-feiras, às 8 da noite, ao vivo, aqui na Novo Tempo, para aprendermos um pouquinho mais a respeito da Palavra de Deus. É muito bom poder estar com você, poder entrar na sua casa, poder saber que você reserva esse momento especial para estudar a Bíblia. E você sabe que a Bíblia é a palavra de Deus. E esse livro deve ser para mim e para você uma norma de fé e prática. É o livro que Deus deixou para ser um manual para a humanidade. Infelizmente, nem todos confiam nesse livro como manual para a sua vida. Mas você que conhece um pouquinho da Bíblia, sabe que esse livro é extraordinário e ele nos aponta o caminho da salvação. Isso mesmo. Eu e você estamos aqui nesta terra com um propósito muito especial. Deus deseja que os anos que eu e você temos sobre essa terra sejam anos de serviço a Ele e que nós nos preparemos nesse tempo para a vida eterna, que Ele virá estabelecer, virá dar aos salvos no dia da volta de Jesus. E quando falamos em volta de Cristo, nós estamos falando no maior evento da história humana. Em breve, Jesus Cristo voltará para buscar os salvos. E eu e você devemos nos preparar para o estabelecimento desse reino. Quando Cristo morreu no Calvário, Ele estabeleceu o seu reino da graça. E quando Ele voltar agora pela segunda vez, Ele estabelecerá o seu reino da glória. Por quê? Porque nós iremos para os céus receber a recompensa dos salvos, que é a vida eterna. Por isso, a minha satisfação em cumprimentar você e saber que você tem dedicado tempo todas as semanas para estudar a Bíblia e tem acompanhado a programação da TV Novo Tempo. Você sabe que a Novo Tempo é uma TV diferenciada, que acima de tudo se preocupa com o seu bem-estar eterno. E tudo que nós preparamos aqui, todos os programas, até mesmo os intervalos que nós temos aqui, as mensagens que a gente deseja passar para você, para a família, para você, telespectador, você, telespectadora, são mensagens de paz, mensagens de esperança, mensagens de preparo para a volta de Cristo. Diferente de muitas TVs por aí que não têm esse compromisso com você. Pelo contrário, querem apenas fazer de você um telespectador cativo para conseguir vender seus produtos ou mesmo disseminar filosofias que não estão de acordo com a palavra de Deus. Por isso você é muito bem-vindo ao Escola Bíblica e obrigado pela sua audiência. Eu queria mandar no início do programa de hoje alguns abraços, como eu sempre faço, para as pessoas que estão conectadas com a Escola Bíblica. O primeiro abraço vai para a Bárbara Martins, ela que é de Barra do Corda, lá no Maranhão. O povo do Maranhão é um povo maravilhoso. E toda vez que a gente vai lá, a gente é muito bem recebido. Um abraço ao pastor Fernando, que é o líder de uma associação com a sede no Maranhão aí, o líder dos pastores, líder da Igreja Adventista aí para o Maranhão. Um abraço para você, viu, pastor Fernando? Clicilene Sapaz, lá de Uma, na Bahia. Um abraço para todos os amigos baianos também conectados com a Escola Bíblica. Débora Soares, de Itaperuna, no Rio de Janeiro, um abraço para você. Claudinho Frias, de São Caetano do Sul, aqui mesmo no estado de São Paulo. Marcele, ou é Marceli, eu acho que é Marcele Gomes, de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Um abraço aos gaúchos também nessa noite. Selma Viano, lá de Manaus, em Amazonas. Lucas Rodrigues, de Feira de Santana, na Bahia. Hélio Tavares, de Niterói, no Rio de Janeiro. E um abraço especial para Helena Santos. Helena Santos é a mãe do Davi Santos, que é o produtor do programa Escola Bíblica e também do programa Bíblia Fácil. Um abraço para você, viu, Helena? Teu filho é uma pessoa muito competente e nos apoia muito aqui no Novo Tempo. Pois bem, nós hoje estamos reunidos para estudarmos um pouquinho mais a Palavra de Deus e eu quero convidar você para tomar a sua Bíblia. A minha já está aqui no púlpito e nós vamos agora tomá-la e vamos para Lucas capítulo 14. É aqui que nós encontramos as parábolas que hoje vamos estudar. E eu falei as parábolas porque nós vamos estudar duas parábolas. A primeira delas é a parábola do construtor de torre. Mas nós temos depois uma segunda parábola dentro desse mesmo contexto que você irá aprender hoje também.
Então, pegue a sua Bíblia aí, Lucas 14, vamos começar a leitura a partir do verso 28. Bom, você sabe que nós temos um hábito muito saudável aqui na Escola Bíblica, a gente não abre esse livro para estudar sem antes fazer um convite, convidar o Deus e o Espírito Santo para estar conosco. Então, eu quero convidar você, se você tiver condições agora, de fechar os seus olhos e participar comigo desta oração. Nosso Pai de amor, muito obrigado por estarmos reunidos agora, eu e os amigos de casa, onde quer que eles estejam, em qualquer estado, talvez em casa, no escritório, talvez dentro de um carro, talvez dentro de um quarto de um hotel, não importa onde, mas agora nós estamos unindo-nos para estudarmos a Tua Palavra. A Tua promessa é que onde estivessem 2 ou 3, ali o Senhor estaria. Então queremos convidar o Senhor para estar conosco. Nos abençoa mais uma vez nesse estudo, por Jesus. Amém. Pois bem, tome a sua Bíblia em Lucas capítulo 14 e antes de ler, eu queria só lembrar, antes, que para que eu não esqueça, nós temos esse curso inteiramente grátis para você. Esse aqui é o curso Ensinos de Jesus, é o mesmo curso que nós estamos seguindo também a temática no Bíblia Fácil, que você acompanha aqui na TV Novo Tempo todos os sábados às 2h30 da tarde ou na Rádio Novo Tempo todas as quintas-feiras às 10 da manhã. Você pode pedir esse guia e nos acompanhar no sábado ou na quinta-feira na Rádio Novo Tempo. Esse guia é um presente da Novo Tempo para você. Você pode ligar em horário comercial para nós. O número vai aparecer na sua tela aí, é 0 operadora 12 21 27 31 21. Você pode mandar agora uma mensagem para o WhatsApp da Escola Bíblica, 12 9 8100 1615. Você pode mandar agora uma mensagenzinha dizendo, eu quero o curso Ensinos de Jesus. E nós vamos enviar para você. Talvez você não saiba, né? Nos últimos meses, nós já enviamos 30 mil estudos em Ensinos de Jesus. 30 mil pessoas já adquiriram esse material. E você também pode adquirir. Eu lembro sempre que ele é gratuito, é um presente para você, por isso você pode mandar sua mensagem agora. Repita o WhatsApp, 12 9 8100 1615. Gravou aí? Agora, se você já está navegando aí na internet, acesse o nosso blog, novotempo.com/Escola Bíblica NT. Lá você vai ter um formulário que você pode preencher online e nós vamos mandar esse guia para a sua casa, tá bom? Não deixe de pedir esse guia para você conhecer mais a Palavra de Deus. Se você preferir ainda, você pode acessar o site nosso, biblia.com.br. Nesse site Bíblia, você tem lá o oferecimento de 17 estudos bíblicos. Inclusive, vários deles você pode fazer online. Olha aí que conforto, né? biblia.com.br. Esse domínio é maravilhoso e nós colocamos nesse site um conteúdo especial para você. Então, acessa lá e veja os cursos que nós temos disponíveis, tá bem? Vamos então ao texto bíblico de hoje. Eu queria convidar você para ler comigo então o verso 28, Lucas 14, 28. Jesus disse assim, pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para a concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo, este homem começou a construir e não pôde acabar. Você percebe que parábola interessante Jesus contou? Ele está falando a respeito aqui de planejamento. E ele chama a atenção para um homem que construiu uma torre. Mesmo nos dias de Cristo, a construção de torres era algo bem comum. Inclusive, alguns comentaristas sugerem que Jesus teria contado essa parábola porque havia alguma construção nos seus dias, começado pelos governantes, e que não havia sido concluída e, por causa disso, virara motivo de chacota. Interessante, eu sempre digo que a Bíblia é um livro atual. E você sabe que hoje acontece a mesma coisa no Brasil. Quantas obras você vê aí iniciada e não terminada? Ou às vezes você encontra por aí uma ponte que liga lugar nenhum a outro lugar nenhum. Uma ponte que existe, não sabemos por quê. Às vezes se começam obras e não se terminam.
E eu penso que há pelo menos dois motivos. Primeiro, por falta de planejamento. Há um segundo motivo. Tem muitas obras que não são terminadas por uma questão simplesmente política. Porque o administrador político que entra no governo, às vezes não quer terminar a obra da pessoa que administrava anteriormente. E você sabe que a população sofre por causa disso? Bom, essas injustiças tão comuns, elas estão todas sendo computadas no livro de Deus e um dia tudo virá às claras. E cada um vai ter que dar conta do bem e o mal que fez por meio do corpo. É isso que Jesus ensinou. Então não se preocupa com aqueles que estão aí administrando mal os seus recursos. Cuidemos nós de viver aquilo que nós conhecemos e Deus, por certo, vai nos abençoar. Mas Cristo, ao contar essa história, o tema básico desse texto é o preço do discipulado. E ele está querendo ensinar para mim e para você que assim como alguém não começa a construir uma torre sem fazer antes um orçamento, para não depois ficar em situações difíceis, aquele que pretende também segui-lo deve avaliar o preço do discipulado, para não começar a seguir e depois abandonar. Você lembra da parábola que Jesus contou sobre o solo ou a semente? Ela foi lançada pelo semeador e ela caiu em 4 tipos de solo. E havia um tipo ali que era o solo fértil, mas 3 tipos de solos tiveram problemas. Às vezes falta de profundidade, às vezes os animais pisavam, às vezes o calor do sol ou os espinhos, mas alguma coisa acontecia para prejudicar o crescimento. Isso tem a ver com a vida espiritual. Muitas vezes nós começamos muito bem a carreira cristã, mas não avaliamos o preço que Jesus cobra de todos nós. Por falar em preço, Jesus emendou esta parábola com uma outra parábola para falar a respeito de planejamento, a respeito de preparo para o discipulado, a respeito de como nós servimos a Ele. Eu queria que você então desse uma olhada comigo, agora nos próximos versos, a partir do 31. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000. Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. O que é que Jesus mencionou aqui nessa história? Que você, se é um rei, você não pode combater o inimigo com a metade dos soldados que ele tem, a menos que você tenha a certeza absoluta que cada soldado seu pode matar ou vencer 2 soldados inimigos. Fora isso, é muito arriscado. Em ambas as parábolas, em ambas as histórias, a ênfase de Cristo tem a ver em calcular o preço. E aí vem a grande questão. Qual é o preço que Jesus nos desafia, nos chama a pagar quando nos tornamos seus discípulos? E aqui nós temos então o próximo verso do texto, que é o verso 33, onde Jesus diz assim: assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Renunciar a tudo quanto tem não pode ser meu discípulo. Sabe qual é o teor dessas 2 parábolas aqui? Há um preço a ser pago pelo nosso discipulado. Esse é o teor. Há um preço a ser pago pelo nosso discipulado. Em outra ocasião, Jesus disse para os seus discípulos: aquele que quer vir após mim deve negar a si mesmo, tomar a sua cruz e me seguir. E ele foi além e disse: quem não deixar pai, mãe, esposo, esposa, filho ou filha, por minha causa, por causa de mim, por minha causa, não é digno de mim. Em outras palavras, mesmo a nossa relação familiar, ela não deve ser substituída ou estar acima da nossa relação de fidelidade com Deus. Então, numa escala de valores, Deus ocupa o primeiro lugar na vida do cristão. O primeiro compromisso que ele tem, até mesmo acima da família, é com Deus. Agora, é claro que Deus nunca vai pedir de mim e de você que nós façamos algo contra as nossas famílias. Jesus, quando falou que aquele que não deixar pai, mãe, esposo ou esposa, ele está querendo dizer o seguinte: se o teu pai ou tua mãe atrapalha você a seguir Jesus, você deve se afastar deles. Se alguém te impede de seguir a Jesus, se alguém te atrapalha a seguir a Jesus,
esse alguém pode comprometer a sua salvação e a vida eterna. Então você tem que deixar isso mesmo, pai, mãe, quem preciso for, para seguir a Jesus. A grande questão é que a maioria dos membros da família nos apoiam, às vezes até 100%, mas o grande inimigo às vezes não está dentro de casa. O principal inimigo nosso somos nós mesmos, porque nós temos que entender que há um preço a ser pago no discipulado de Cristo. E esse preço, às vezes, ele é alto. Então, é isso que Jesus está chamando a nossa atenção. Nós temos que avaliar esse preço para não retroceder. Me vem em minha mente um texto de Apocalipse, capítulo 2, 10, onde a revelação divina escreveu: aquele que for fiel até a morte receberá a coroa da vida. Então, o discipulado tem um preço, é a fidelidade. Até que ponto? Até a morte. Ser fiel. Você sabe que Cristo nunca ensinou algo que ele não praticasse. Essa é uma verdade da palavra de Deus. Cristo nunca ensinou algo que ele não praticasse. E se ele convida eu e você para pagarmos um alto preço pelo discipulado, é porque ele também pagou esse preço. E eu queria que você pensasse comigo. Veja, Jesus teve que deixar a casa do Pai, ele deixou as cortes celestiais. E ele veio a essa terra assumir a minha vida e a sua vida. Jesus, antes de vir a essa terra, morrer por todos nós, ele avaliou o preço, ele avaliou o custo. E depois de ter avaliado o preço que ele pagaria, ele tanto nos amou que a si mesmo ele se entregou. É por isso que no livro de Apocalipse, no capítulo 13, vai dizer claramente, me parece que o verso 8, que Jesus, que é o Cordeiro de Deus, ele foi morto desde a fundação do mundo. Ou seja, quando o mundo foi criado, Cristo sabia que Adão cairia em pecado, se voluntariou para vir morrer no lugar da humanidade, avaliou o preço e pagou esse preço. Aquilo que nós conhecemos do Calvário e da morte de Cristo na cruz é a consumação de um plano que se estabeleceu antes mesmo que houvesse pecado. É por isso que o Apocalipse 13 diz, o Cordeiro de Deus que foi morto desde a fundação do mundo. Jesus entendeu que ele tinha que pagar um preço e ele escolheu pagar e ele pagou. Agora Cristo, segundo Isaías capítulo 53, ele sabia que por causa do seu trabalho muitos se salvariam. E lá em Isaías capítulo 53, que é um capítulo messiânico, no versículo 11, há uma profecia onde é dito que um dia Jesus veria ou verá o fruto do seu precioso trabalho e ficará satisfeito. Sabe que fruto é esse? São pessoas salvas para o reino de Deus por causa do trabalho, da obra que Jesus fez. E eu espero que Jesus, nessa visão profética, tenha visto eu e você, pessoas que estão aqui, se preparando para a eternidade, buscando a salvação. Então, as duas parábolas de hoje, elas querem dizer para você que ninguém começa a construir uma torre sem calcular, sem fazer um orçamento para terminá-la. Ninguém envia os seus soldados à guerra sem saber se a quantidade de soldados que possui é suficiente para vencer o outro exército. Ninguém que escolhe seguir a Jesus deve fazê-lo sem antes avaliar o preço. E qual é o preço? O verso 33 nos diz, aquele que não deixar tudo, abandonar tudo, não pode pagar o preço do discipulado. Bom, você conhece você melhor do que eu, melhor do que qualquer pessoa. E certamente você sabe qual é o preço que você tem pago por seguir a Jesus. Ou também eu posso estar falando para alguém nessa noite que sabe o preço, mas nunca deu um passo, nunca se tornou disposto a pagar o preço. Então a mensagem hoje, ela tem dois objetivos. O primeiro objetivo é dizer para você que tem pago um alto preço pela sua fé, pela sua religião, não desista. Não desista por quê? Porque a sua recompensa o aguarda. A vida eterna está à sua disposição. Jesus disse assim, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? O mais importante é a sua alma. Pode ser que eu esteja pregando para alguém nessa noite que teve o seu lar desfeito por causa da religião.
Você quando disse que se tornaria um cristão, você quando disse que queria obedecer à lei de Deus, aos mandamentos, quem sabe você ouviu de um cônjuge, de um pai, de uma mãe, olha, se você for por esse caminho, a nossa relação está cortada. Se eu estou falando com você nessa noite, se esse é o preço que você está pagando, eu quero dizer para você, em nome de Cristo, fica firme. O dia da sua recompensa se aproxima. Você logo, logo vai entender porque você está passando a situação que você está passando. Eu conheço esposas que foram abandonadas por seus esposos por causa de sua fé. Eu conheço crianças, adolescentes, que foram expulsos de casa por seu amor a Jesus. Mas essas pessoas que eu conheço, elas sabem que a despeito de um alto preço que elas pagaram, elas permanecem firmes, porque elas aguardam a recompensa das mãos do próprio Jesus Cristo, a vida eterna. Então, se você está passando por uma situação difícil, meu querido irmão, minha querida irmã, fica firme em nome de Cristo. Porque a palavra de Deus declara para mim e para você nessa noite, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã bem cedo. Logo, logo você vai perceber que o mar vai se abrir. Logo, logo a tormenta vai passar. Logo, logo as lágrimas serão enxugadas. Permanece fiel. Deus tem uma recompensa para você. Mas pode ser que eu esteja pregando também para alguém nessa noite que tenha avaliado o preço do discipulado e nunca dê um passo porque acha esse preço alto demais. A mensagem também é para você. Eu queria nessa noite motivar você a, pela fé, dar esse passo. Talvez você tenha assistido a Novo Tempo, ouvido a rádio, navegado nos nossos sites. Talvez eu esteja falando com alguém que já pediu vários estudos bíblicos aqui para Novo Tempo, para a escola bíblica, já estudou vários assuntos. Você está convencido de que que a Igreja Adventista tem uma mensagem singular, é uma igreja que se preocupa em pregar toda a Bíblia. Você já conferiu tudo o que nós ensinamos e já percebeu que nós ensinamos apenas Bíblia e você foi em algum momento tocado para se entregar a Cristo e se unir a esta igreja, mas ainda não teve coragem. Eu quero dizer que o convite que eu tenho a fazer essa noite é para você. É para você dar esse passo pela fé. Quantos sermões mais você vai ter que ouvir aqui do pastor Ivan Saraiva, do pastor Luiz Gonçalves? Quantas mensagens mais você vai ter que ouvir aqui na Mira da Verdade com o Tito e o Leandro Quadros? Quantos programas mais da Novo Tempo você vai ter que assistir com o pastor Gilson Brito antes de dar o passo decisivo na sua decisão? Às vezes você avalia o custo e às vezes não é barato, mas eu quero motivar você hoje a, pela fé, dar esse passo. Pastor, o senhor não entende a minha situação. A minha situação é a seguinte, se eu aceitar a mensagem que a Novo Tempo ensina, eu terei um problema muito sério nos meus negócios, porque os meus negócios envolvem um trabalho no sábado. Os meus negócios envolvem trabalhar ao sábado, e eu não sei como farei com o sábado. Bom, se você toma a decisão no seu coração, você coloca o problema nas mãos de Cristo, porque é Ele quem pede você para tomar essa decisão. Deixa que Ele vai resolver. Ele tem a solução para todos os seus problemas. Pastor, o senhor não está entendendo. Eu concordo com a mensagem da Novo Tempo, mas eu frequento uma igreja há 30 anos. Eu tenho amigos nessa igreja. Como que eu vou me afastar dessas amizades? Como que eu vou sair desse convívio? Amigo, você não precisa perder esses amigos. Os amigos de verdade que você tem, eles vão entender quando você se dispuser a seguir o que está escrito nesse livro, o que ensina a Bíblia. Esse é o preço? Vale a pena pagar. Pastor, eu tenho desejo no meu coração de seguir o que a Novo Tempo ensina, de me unir à Igreja Adventista. Mas eu já ouvi do meu cônjuge que se eu for por esse caminho, ele não vai. O casamento está acabado. Eu sei que não é fácil você ouvir isso. Mas em nome de Cristo eu vou te dizer uma coisa. Aquele que não deixar pai e mãe por mim,
esposo ou esposa por mim, não é digno de mim, foi o que disse Jesus. Você deve lutar com todas as forças para manter o teu casamento. Mas se um cônjuge se interpuser entre você e Cristo, você não pode permitir que isso continue. Você quer tomar essa decisão agora? Nós queremos ajudar você. Eu vou dar para você um site onde você pode entrar agora mesmo, ou daqui a pouco. decidimudar.com.br decidimudar.com.br. Coloque lá no site, pastor, eu desejo me batizar. Mande para nós o seu contato. Nós faremos contato com você. Nós vamos ajudar você nessa caminhada. Eu estou falando agora com milhares de pessoas no Brasil e fora do Brasil. Se você quiser tomar essa decisão agora, acesse o nosso site, decidimudar.com.br. Coloque ali as suas informações, envie para nós, dizendo eu quero ser batizado. E nós vamos ajudar você nessa caminhada. Sabe por quê? Porque você não está sozinho. Primeiro, porque Cristo nunca te abandona. Segundo, a Igreja Adventista e a Novo Tempo são teus parceiros. Porque nós queremos a tua salvação. Aquilo que nós experimentamos aqui, na nossa experiência religiosa, o nosso contato com o céu, com Jesus Cristo, com a palavra, nós queremos que você experimente tudo isso. As bênçãos que nós recebemos e partilhamos aqui da Novo Tempo têm esse objetivo, ajudar as pessoas a encontrar o caminho da salvação. E se você hoje está disposto a, pela fé, dar esse passo, se você tem avaliado o preço do discipulado, até hoje achou que era alto demais, mas hoje, pela graça de Deus, você quer pagar esse preço? Acesse o nosso site, decidimudar.com.br. Nós vamos ajudar você. E eu vou orar agora. Eu vou orar para que o Espírito de Deus te auxilie a dar esse passo que é tão importante. Ora comigo. Pai Santo, eu estou orando agora por alguém que está passando uma severa prova, porque tem pagado um alto preço por te seguir. Abençoe essa pessoa e a conserve firme até que o Senhor volte. Estou orando também com alguém que não teve coragem até hoje de pagar o preço do discipulado, mas hoje, após essa mensagem, quer tomar a decisão de te servir, que ele possa acessar esse site, tomar a sua decisão, e nós queremos ajudá-lo. Que a tua bênção alcance a todos nós e que o nosso coração seja preparado para a tua volta. Em nome de Cristo nós te oramos. Amém.